Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse é aquele tipo de vídeo que você não pode assistir pela metade e não pode assistir sem prestar atenção. Então só assista esse vídeo quando você realmente estiver com tempo, porque você precisa vê-lo até o final. E de preferência não assista esse vídeo lendo comentários, pois é um assunto de extrema importância, de interesse nacional. Então se você não está com tempo, não assista agora, pois é muito importante que você veja este vídeo até o final. O Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Grafeno e nióbio. O mundo quer, mas só nós temos. Você que acompanha o nosso canal, com certeza já assistiu os dois vídeos que eu produzi sobre nióbio. Se você não viu, eu deixarei os links aí na descrição ou na tela final aqui do nosso vídeo. Você vai poder clicar e ir diretamente a esses dois documentários, que é muito importante. Aliás, eu até aconselho você que não assistiu esses dois vídeos a pausar esse aqui e assistir primeiro os nossos dois vídeos sobre nióbio, que você vai compreender melhor o que nós iremos falar nesse vídeo aqui. A maioria de vocês talvez nem saiba, mas existe um outro minério rico aqui no Brasil que pode simplesmente mudar o destino da humanidade, que pode definir, por exemplo, uma terceira guerra mundial e que também pode definir todo o mercado internacional. Nós estamos falando do grafeno. Eu perguntei sobre pesquisa na indústria bélica. Só duas para a gente não ir muito longe aqui. Com grafeno podemos blindar viaturas. É quase se fosse uma pintura, né? Coletes à prova de bala. A mesma coisa, esse uniforme de Vossa Excelência poderia ser a prova de bala. E lá, de forma meio reservada, mas não tenho reserva da ciência, eu não falaria aqui, né? Entre outras coisas, a projeção para os próximos 10 anos é a indústria de grafeno movimentar no mundo $1 trilhão. Eu sei que se caso Vossa Excelência tivesse o apoio, né, como alguns políticos dizem, principalmente quando estão na oposição, a Marinha estaria nessa pesquisa, porque isso é muito mais do que apenas material bélico, né? Isso é independência no país, isso é economia. E os papas de economia do Brasil sempre acham que mexer na taxa de juros é o suficiente para o Brasil ir para frente. As pilhas usadas que seriam descartadas ganharam utilidade para esse grupo de estudantes e professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O grafite retirado de dentro da pilha passa por um processo rápido e se transforma num material chamado de grafeno, extremamente fino, com apenas um átomo de espessura e mais resistente que o diamante e o aço, além de ter capacidade de iluminação. Os estudos sobre o grafeno começaram a ser desenvolvidos em 2004 pelos russos, mas há 1 ano e meio a UEPG apresentou um diferencial na produção deste óxido, usando pilhas. Nós observamos que na pilha tem essa fonte de grafite, né? Então buscamos unir a alta tecnologia, né, os trabalhos avançados em nanotecnologia, em grafeno, com a parte ambiental. Algumas multinacionais produzem o grafeno, mas o método usado pelos pontagrossenses é muito baixo. Nas indústrias,
4 gramas do material custam R$ 22 mil e a produzida no laboratório da UEPG varia de R$ 5 a R$ 6. Existe esse material já no mercado, né, que é o óxido de grafeno disperso numa solução, onde 200 miligramas desse material é vendido em torno de R$ 1.100. E o nosso material aqui, para a gente fabricar em torno de 4 gramas, a gente está gastando um custo inferior a R$ 10. Então a escala de valores aqui é muito grande em relação ao que se tem comercialmente. A matéria-prima desenvolvida pelos pesquisadores da universidade torna o aço e a borracha, por exemplo, mais resistentes. Se o grafeno for adicionado à composição do pneu, esse produto vai se tornar mais durável. Você pode ter o melhoramento das propriedades da borracha através da inserção do grafeno. Se você utilizar ele com outro tipo de aditivo, você também vai buscar esse melhoramento, mas isso não é uma lei, é uma regra apenas. Em geral, ele tende a ficar melhor. Essa nova forma de obter o grafeno acaba de ser patenteada pelos pesquisadores do curso de Química da universidade. O estudo será divulgado na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação em Ponta Grossa. A ideia é despertar o interesse de empresários para a produção em larga escala. Esse custo, depois da aplicação, ele seria mínimo, né, em relação ao material já existente no mercado. Só que a gente precisa de parceiro para que a gente avance com esse material com uma melhor qualidade. Alguns estudos também dizem que o grafeno pode purificar a água do mar e transformá-la em água potável. E é claro que isso mudaria o destino da humanidade. O Brasil já possui uma das maiores reservas de água potável do mundo e ainda com essa descoberta, seríamos praticamente uma fábrica de água potável. Olá, Jair Bolsonaro. Estou no Vale do Ribeira, a região mais pobre do rico estado de São Paulo. Mas será que estou numa área tão pobre assim? Olha aqui, ó. Aqui temos uma grande área com muita incidência de grafite. Com um detalhe, esse grafite é riquíssimo em grafeno. Vamos lá, no mercado internacional, 1 quilo de grafite custa $1. Só que nesse tipo de grafite aqui, você pode extrair até 150 gramas de grafeno por quilo. E passa a custar, então, essas 150 gramas, a bagatela de $15 mil. Deu para entender? Agora, o que é o grafeno? Fui dar uma pequena pesquisada sobre esse assunto e por que o interesse internacional, em especial da China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, nessa questão. O grafeno é um material de altíssima resistência, grande maleabilidade e também condutor de energia. Os estudos apontam que uma bateria feita com esse material poderá ser carregada 1000 vezes mais rápida que uma bateria convencional. Imagine na indústria automobilística, os meios de transporte via energia elétrica, que salto não dariam com o nosso grafeno. Mais ainda, ele é utilizado também nas telecomunicações, na indústria eletrônica, aeroespacial, biotecnologia, entre outros. É o material mais fino do planeta. Ele poderá substituir o silício na composição de chips. Agora, o grande problema, que o Brasil é especialista em criar problema para si mesmo. Essa região aqui, onde há a incidência do grafite e do grafeno, a FUNAI há pouco tempo trouxe para cá 67 índios. Alguns importados vieram do Paraguai para cá. E agora, toda essa área riquíssima em grafeno está sendo requerida pela FUNAI para que seja uma reserva indígena. É a velha máxima, não existe terra rica que não exista também ali uma reserva indígena, ou que esteja na iminência demarcada uma reserva indígena. O recado para todos os brasileiros: nós somos uma grande nação, uma nação riquíssima, mas ao exemplo do nióbio que estamos perdendo para a China agora, não podemos também entregar o nosso grafeno. O Brasil tem jeito
Eu acredito no Brasil, eu acredito em você. Você que assistiu um vídeo aqui do canal onde eu disse que a China estaria ameaçando o Brasil, não é à toa, porque um dos maiores exploradores de grafeno que existe no Brasil é a China. A China já estava aqui minerando o nióbio, né, para poder levar lá para o país deles, e também eles estavam garimpando aqui o grafeno para poder produzir uma série de produtos. Então, quando o Bolsonaro entrou no poder, a relação com a China está um pouco abalada. Por isso que a China, entre aspas, ameaça o Brasil. Por quê? Porque agora, tudo aquilo que a China comprava a preço de banana, como o nióbio e o grafeno, vai ter um preço justo no governo Bolsonaro, segundo ele mesmo alegou e segundo denúncias dele antes mesmo de ser presidente. Contamos que ele cumpra essa promessa. Olá, amigos, um pouquinho mais de economia. Mas primeiro eu quero elogiar o jornal o Globo de hoje, domingo. Em sua página 30, faz uma matéria extensa sobre o grafeno. Alguns até, como eu disse que pouco entende de economia, de forma jocosa, dizem por aí que eu estou elegendo o nióbio presidente da República e o grafeno para vice. Mas na matéria do Globo aqui, que basicamente copiou em grande parte o trabalho que eu fiz lá em Cajati, Vale do Ribeira, quando fui ver as montanhas de grafite onde você tira o grafeno. Uma das mais importantes utilidades do grafeno é a construção de uma super bateria, que pode ser recarregada em poucos segundos. Você com o teu carro, para no posto, enquanto vai tomar um café e volta, a sua bateria foi recarregada. E ela passa a ter uma autonomia para mais 700 km. Imagine a evolução na indústria automobilística de carros movidos a energia elétrica. Nós poderíamos estar à frente desse projeto. Não estamos, por falta de apoio governamental. Parabéns à Universidade Mackenzie de São Paulo, que estuda o grafeno. E eu estive lá e fui muito bem recebido por aqueles profissionais. Um presidente da República tem que dar apoio a esse tipo de pesquisa. No passado, nós perdemos aqui todo o nosso pau-brasil. Logo depois, foram embora as areias monazíticas na costa do Espírito Santo. Estamos perdendo agora o nióbio para a China, não só em Catalão, que estão entrando lá, bem como comprando como resíduo lá em Cajati, também no Vale do Ribeira, porque lá, Cajati e Jacupiranga, tem nióbio. E ele está sendo tirado por essa empresa chinesa de entulho de montanhas de até 5 milhões de toneladas que lá existe, que são rejeitos da indústria da serrana, conhecido como magnetita. O Brasil tem jeito. A nossa economia é pujante. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Basta tratarmos com carinho e com a devida atenção o que Deus nos deu. No caso aqui, também, né, grafite e grafeno. Mais uma vez, parabéns ao jornal o Globo. E eu peço àqueles que falam pelos cotovelos sobre isso a meu respeito, pesquisem um pouquinho mais. Inclusive, lá no McCraft, no Mackenzie, um centro de pesquisa do grafeno, existem dezenas de pesquisadores estrangeiros estudando aquilo que Deus nos deu e, obviamente, para o bem-estar do seu país. Além das baterias de celular e além da purificação da água, existem uma série de outras utilidades que o grafeno pode trazer para a humanidade. O McGrath foi fundado pensando em aplicação, pensando em como a gente pode pegar um material, que é um material novo, que tem um interesse científico, e transformar isso numa tecnologia que realmente possa influenciar e impactar positivamente a vida das pessoas, né? Então a gente sempre desenvolve pesquisa pensando em quais são as áreas em que o grafeno pode realmente melhorar a vida das pessoas. Quais são as áreas também que a gente tem indústria no país forte e competitiva, e como é que a gente pode aumentar ainda mais a competitividade dessas indústrias no mercado global. Imagine um celular tão fino e leve quanto essa folha de papel e que ainda pudesse ser dobrado. É para chegar a aplicações desse tipo que laboratórios em todo o mundo, incluindo esse aqui em São Paulo, trabalham em diferentes frentes de pesquisa.
No MacGraph, a gente sempre desenvolve pesquisa pensando numa aplicação, e não numa aplicação qualquer, mas aplicações que a gente acha que vai ter realmente um impacto na vida das pessoas. Então, a gente trabalha com 3 áreas diferentes, né, que são as 3 áreas de concentração do centro. A fotônica, que basicamente é a tecnologia da luz, então a gente usa o grafeno para alterar as propriedades da luz e, portanto, beneficiar, por exemplo, internet, né? A gente consegue usar o grafeno junto com fibra ótica para melhorar, isso é o que a gente pretende, né? Chegar a um ponto que a gente melhore a internet, né, por fibra ótica. A gente tem a área de energia, em que a gente estuda métodos para desenvolver baterias e outros dispositivos para armazenar energia com grafeno. Então, o grafeno, de novo, pode melhorar a propriedade de uma bateria. A gente pensa em desenvolver uma bateria que seja mais leve, seja mais duradoura e seja flexível, por exemplo. E, finalmente, a gente tem a área de materiais nanocompósitos, que basicamente é a mistura de grafeno com plásticos para que esses plásticos se tornem mais resistentes. Então, a gente pode pensar no desenvolvimento de um artigo esportivo, por exemplo, com esse plástico, com grafeno. O plástico também pode se tornar condutor, então a gente pode fazer um fio de plástico que seja condutor e assim por diante. Então, essas são as 3 áreas em que a gente foca as nossas pesquisas. Num futuro não muito distante, a roupa utilizada na prática de esportes poderá contribuir para reduzir o calor gerado pelo esforço físico. Em outras palavras, vem aí a roupa refrescante. A Universidade de Manchester criou um departamento só para investigar as possíveis aplicações do grafeno nos diversos setores da indústria e para a saúde humana. A pesquisa no grafeno, se você pensar no ponto de vista básico, de entender as propriedades básicas, ou seja, pesquisa científica mesmo, pura e não aplicada, o grafeno já é bem conhecido da comunidade, né? Então, o grafeno, como você mencionou, tem 14 anos aí de existência, desde a sua seu primeiro isolamento. Então, em termos de pesquisa básica, bastante coisa já se conhece. O desafio agora é realmente aplicar, né? Então, pegar o grafeno e outros materiais parecidos com o grafeno que foram descobertos depois e ver como é que eles podem ser utilizados nas várias aplicações. Então, nesse aspecto, sim, as pesquisas ainda são embrionárias, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque as tecnologias têm um tempo de maturação, né, até chegarem realmente ao mercado, a influenciarem a nossa vida. Então, a gente faz no laboratório um estudo e a gente vê que realmente, se a gente colocar grafeno dentro do plástico, esse plástico vai ficar mais resistente. Agora, tem todo um desafio de como é que você faz isso em escala industrial, né? Como é que você pega e consistentemente cria peças, por exemplo, de plástico na indústria, que sejam todas elas iguais, né? Com a mesma resistência e tudo mais. Isso tudo é um processo que depende tanto dos pesquisadores quanto da indústria. Então, esse é um processo que é o processo que a gente está nesse momento. Sem tecnologia não temos soberania. Fiz uma viagem reservada a São Paulo há pouco tempo e fui na Universidade de Mackenzie, de lá o MacGraph, que é pesquisa sobre grafeno. Tendo em vista as qualidades desse material que nós temos em abundância no Brasil, em especial no Vale do Ribeira, região mais pobre de São Paulo, 1 grama de grafeno cobre um campo de futebol, é um material biplano, né? Um fio de grafeno é 200 vezes mais resistente que um fio de aço. Hoje já se pulverizam no mundo afora amoreiras com grafeno, de modo que a seda já sai com grafeno ali. Estão na iminência de conseguir uma super bateria, que ela seria recarregável em poucos segundos. Você imagina a revolução na indústria automobilística de carro movido a energia elétrica. E daí, aquela curiosidade nossa de militar, eu, capitão, está sempre tangenciando ali, muitas vezes aquelas pessoas que estão no foco da discussão da matéria. Eu passei, dei uma esbordada pelo alojamento de pesquisadores. A maioria são de outros países. Ou seja, nós não investimos naquilo que nós temos aqui, que pode ser, sim, a nossa independência econômica, juntamente com o Nióbio. O pessoal me critica que eu só falo isso, né? Não é só falo isso. Isso é independência de qualquer país se tivesse 1%
do que nós temos aqui, nós somos simplesmente relegados a outro plano e parece que o problema nosso é sempre de algum grupo se perpetuar no poder. E como notícia triste, né, tendo em vista as minhas andanças pelo Brasil, umas de forma aberta e outras de forma reservada, acaba sendo notificado pelo TSE o propaganda eleitoral antecipada. Conhecer o Brasil não é isso. Agora, temos que ter, nós parlamentares aqui, coragem para buscar soluções para os graves problemas que nós temos, e essa riqueza mineral, prezado deputado Nelson, há poucos dias, Vossa Excelência ouviu, como eu, todo o Brasil ouviu, lamentavelmente, uma autoridade da República, do Senado, negociando seu prestígio para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce por 40 milhões de reais. Ou seja, essa é a nossa política estratégica mineral. É triste, mas nós temos esperança e fé em Deus que podemos mudar isso brevemente. Obrigado, senhor comandante. Uma coisa que eu falei no vídeo anterior e eu quero falar novamente nesse vídeo aqui. Nós temos um aliado de peso chamado Estados Unidos que está dando suporte para o Brasil. Ou seja, quem tentar mexer com o Brasil vai mexer diretamente com os Estados Unidos. E é por isso que a China pensaria 1 milhão de vezes antes de tentar fazer qualquer coisa aqui no Brasil, e a Rússia também. Tá? Mas muitas pessoas apostam na ideia de que nós devemos basear a nossa moeda no nióbio, nós devemos basear a nossa moeda no grafeno, que vai ser supervalorizado, no caso mais o nióbio. E aí a gente nos tornaríamos logo uma potência mundial, nós ultrapassaríamos os Estados Unidos. Isso a gente tem que ter pé no chão e a gente tem que ir com calma. Por quê? Vamos lembrar da Venezuela. Na Venezuela temos um dos maiores poços de petróleo do mundo. Se eu não me engano é o segundo ou é o primeiro maior, não sei exatamente. Pesquisa aí que vocês vão saber. E a Venezuela começou a querer tirar onda com isso. Começou a tirar onda com os Estados Unidos. Não, agora aqui vocês vão comprar de acordo com o nosso preço e tal. Foi querer fazer isso com os Estados Unidos. Resultado: os Estados Unidos parou de comprar petróleo lá na Venezuela, e isso foi uma das principais causas da crise que está lá hoje. Né? Que a principal causa, primeiro, é a má administração comunista, né? O roubo dos cofres públicos lá. E outro fator muito importante foi essa questão aí do petróleo, né? Que a Venezuela quis tirar onda com os Estados Unidos. Bom, nós não temos armamento para nos defender, nós não temos um exército capacitado. Por exemplo, se os Estados Unidos quisessem vir para cá invadir, querer tomar tudo nosso, é que ele toma, acabou. Vai tomar e acabou. A gente não tem como se defender. Então é melhor a gente ser aliado e andar lado a lado com alguém grande, com um gigante que possa nos defender, do que querer tirar onda com ele, e aí a gente não tem mais nada, né? Porque estando com os Estados Unidos do nosso lado aqui, nos defendendo, né, nós estamos livres de ameaças comunistas como a Rússia e a China, né, que com certeza usariam também o nióbio e o grafeno para a produção de máquinas de guerra, para a produção de armamento de guerra. Então, assim, a gente tem que ser muito pé no chão com isso. O Brasil vai levar alguns anos ainda para se estabilizar como potência. Eu acredito que aí nos próximos 10 anos teremos uma mudança significativa nessa situação do Brasil. Nós teremos aí uma mudança muito importante. Aí depois disso, depois que nós nos consolidarmos, tivermos armas próprias, a gente pode sentar na mesa e conversar como gente grande. Enquanto isso, somos apenas uma criança nesse mercado mundial e a gente precisa aí estar do lado de um adulto. Esse adulto